Já pensou em entrar na dungeon antes de todo mundo? É exatamente isso que rola no nosso clube de membros. Quem faz parte do nosso clã de elite assiste aos vídeos antecipadamente. E o melhor de tudo, sem nenhum anúncio atrapalhando a experiência. É como ter um passe livre de Rank S para consumir o conteúdo com foco total. E para garantir esse level up, o custo é menor que o preço de um refri. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. Além de ajudar o canal a continuar produzindo vídeos épicos, você entra de vez para o nosso sistema. Não fique para trás, clique em Seja Membro, apoie o canal e erga-se. Vemos uma ponte que vai até a cidade onde toda a revolta dos presos está acontecendo. Alguns soldados estavam guardando aquele lugar e um deles dizia: líder de esquadrão, vai ser possível a gente cuidar dos despertados fora do controle e por conta própria? Ouvi dizer que nem balas funcionam contra eles. O líder responde: bom, o que mais podemos fazer? Temos que seguir as ordens, mas a atmosfera não está um pouco estranha agora? O homem responde que sim, parece meio caótica, não é? Eles olham para a estrada à frente, vemos os prédios ao fundo e uma enorme destruição que acompanha o pôr do sol. Somos levados até o caçador de Rank S, Baek Yonho. Ele estava atacando com suas garras em sua transformação parcial. Seus olhos estavam brilhando e ele ataca vários bandidos de uma só vez. Todos eles são derrotados. Suho também avança com seu poder de sombras na mão. Seu olho brilhava em cor púrpura e seriamente ele atinge todos os inimigos de uma só vez. Os bandidos são derrotados perante a força de Suho e de Baek Yonho. Baek olha para o lado e diz: ter esse tanto de poder mesmo tendo uma habilidade do tipo invocação, como esperado do orgulho do capitão Sung Yuan. Suho sorria ao ouvir aquelas palavras. Ele dizia em pensamentos: quem imaginaria que o mestre da guilda Tigre Branco seria o júnior do meu avô durante seus dias de bombeiro? Você é bem incrível também, mestre de guilda Baek Yonho. Caçadores Rank S são realmente diferenciados afinal. Baek começa a rir e responde: haha, pode me chamar de tio. Suho diz que por enquanto ele esteve acabando com esse lugar inteiro de forma bem barulhenta, como o Sr. Baek ordenou, mas os vilões não vão se esconder desse jeito. Baek sorri e responde: parece que você é só um novato do esquadrão de resgate. Suho pensa que ele nem está no esquadrão de resgate, e Baek, elevando sua aura, dizia: nosso trabalho não é pegar os vilões, entende? É salvar as pessoas. Nesse momento Baek grita e eleva sua aura de caçador Rank S. A pressão era gigantesca. Ele dizia: quanto mais mostrarmos nossas presenças, mais difícil vai ser dos vilões agirem. Desse jeito, é muito melhor se considerarmos a segurança das pessoas. Baek transforma seu punho e Suho pensava: definitivamente, de um certo ponto, eu só estava pensando em derrotar os vilões. Então esse é um mestre de guilda, cujo trabalho é supervisionar uma guilda inteira. Baek sorri e pergunta: e aí, vamos terminar de caçar? Suho, por acaso você tem namorada? O garoto fica surpreso com essa pergunta e responde que não. Baek dizia: mas que bom, minha filha é solteira também. Essa é uma grande oportunidade de eu me tornar parente do capitão Sung Yuan. Suho fica surpreso e nesse momento vemos um helicóptero se aproximando. Aquele é o helicóptero da Associação de Caçadores, onde o presidente Oh Jin-Chu reuniu alguns caçadores de Rank S para o combate. Vemos na janela o presidente que liga para alguém. Essa é a caçadora Baek Miho. Ela ergue a mão para sinalizar onde estava. O presidente diz que foi um bom trabalho. Ela evacuou os caçadores enviados e os cidadãos comuns. A garota diz que fez seu trabalho como caçadora. Jin-Chu pergunta: vejo figuras escuras entre os vilões que cometeram atos de terrorismo. São bestas mágicas? A caçadora diz que não tem certeza também. É difícil eu discernir entre eles no momento. Dentro do helicóptero, um caçador de Rank S faz uma pergunta: então está tudo bem se eu eliminá-los, não é? O presidente fica surpreso. Aquele é Lin Taegil, que abre a porta da aeronave e diz: vou dizimá-los junto com os vilões. Ele salta do helicóptero enquanto o presidente grita para ele esperar. O caçador Lin Taegil estava furioso e salta rapidamente na direção do combate. Jin-Chu estava surpreso e ao fundo vemos Park Do-jin, que permanecia sério. Enquanto estava em queda livre, Lin Taegil se concentra e ao abrir seu olho vemos que ele ativa um tipo de habilidade. O caçador de Rank S consegue localizar todos os soldados das sombras que estão naquela área em um instante. Ele ativa uma mira em cada um deles. E em pleno ar, Lin Taegil se prepara. Ele concentra várias flechas de magia em seu arco e seriamente dispara. Dezenas de flechas são disparadas em todas as direções. Os soldados das sombras são destruídos rapidamente.
Song Su-ho percebe isso no mesmo instante. Ele pergunta quem era aquele, e Baek Yong-ho diz para ele não se preocupar, ele está do nosso lado. Su-ho sorri meio preocupado. Os caçadores de Rank S vieram como reforços da Associação de Caçadores. Que ótimo! Agora os vilões não vão ter muita liberdade para agir. Nesse momento vemos a imagem de Su-ho refletida no olho de Lin Tae-gil. Seus olhos estavam em fúria. Ele concentra uma enorme magia em sua flecha e diz: "Te achei, Song Su-ho." Ele se lembra do velório de Lee Min-sung, o ex-vice-líder da sua guilda, que morreu lutando contra Su-ho. Lin Tae-gil dizia: "Se você não tivesse distribuído aquele pó estelar, de repente seu instinto assassino fica intenso." E ele dispara uma poderosa magia. Su-ho fica surpreso com aquele intenso poder vindo na sua direção. Ele se prepara para o impacto e tenta se defender. Porém, de repente, o Baek Yong-ho segura aquele ataque. Com apenas uma de suas mãos, ele segura a flecha de magia em sua transformação parcial. Lin Tae-gil salta entre os prédios e rapidamente chega até onde Su-ho estava. Ele dizia: "Caçador Baek Yong-ho, por que está com esse criminoso procurado?" Baek fica assustado e fala: "Parece haver algum mal entendido. Vamos conversar primeiro." Lin Tae-gil dizia: "Foi ele que recusou sua chance de conversar, rejeitando a convocação da associação e fugindo. Song Su-ho é um vilão." Baek fica sem jeito e diz: "Chamar ele de vilão assim do nada? Entendo que está confuso por causa do Lee Min-sung, mas o Su-ho está salvando as pessoas por aqui." De repente Baek se assusta. Lin Tae-gil dispara uma flecha bem do lado da sua cabeça. Furioso, o líder da guilda ceifadores perguntava: "Su-ho, qual é a sua relação com ele, Baek Yong-ho?" Baek fica sério nesse momento. Ele estava furioso com aquela atitude. Seus olhos ficam negros e sua mana começa a ser liberada. Ele se transforma em sua forma completa e dizia: "Parece que palavras não conseguem entrar nessa sua cabeça dura. Vou ter que te acalmar primeiro." Uma batalha entre dois caçadores de Rank S está prestes a começar. Baek Yong-ho encara Lin Tae-gil. Suas energias são avassaladoras e começam a entrar em conflito. São duas auras gigantescas e extremamente ferozes. Su-ho estava surpreso e pensava: "Esses dois vão acabar brigando nesse ritmo. O que eu deveria fazer?" Mas naquele momento, um círculo de fogo aparece em volta daqueles três. Quem faz aquela parede de chamas é ninguém menos do que Choi Jong-in, que dizia: "Vocês precisam se acalmar." Ele se aproxima ao lado da caçadora de Rank A, Baek Mi-ho, o presidente Wo Jin-chul e o caçador de Rank S, Park Do-jin. Jong-in falava: "O que dois caçadores estão fazendo no meio de uma crise como essa?" Su-ho surpreso pensava: "Tem tantos caçadores de Rank S, até mesmo o diretor da associação, Wo Jin-chul." Baek se destransforma e sorrindo dizia: "Haha, parece que finalmente vou poder usar as palavras. Vejam, o Su-ho aparentemente é o neto do capitão a quem tem uma grande dívida. Eu estou do lado dele." De repente as chamas de Choi Jong-in se intensificam. Baek fica surpreso. Parecia que todos à sua frente estavam dispostos a lutar. Sua filha falava: "Só porque aconteceu dele ser parente de alguém que você conhecia durante seu time de resgate. Entende que isso não é exatamente convincente, certo?" Baek grita o nome de sua filha: "Mi-ho!" Logo em seguida, Choi Jong-in dizia: "Concordo com o caçador Lin Tae-gil. Não tem motivos para não prender um fugitivo que traiu nossa confiança." Baek fica surpreso. "Até mesmo você, caçador Choi Jong-in." Park Do-jin apenas observava em silêncio, com seus olhos amarelos brilhantes. Lin Tae-gil, possuído pelo ódio, dizia: "Parece que os outros caçadores têm a mesma opinião que eu. Vai mesmo defender um criminoso só por causa dos seus sentimentos pessoais? Se afaste enquanto ainda pode. Baek Yong-ho, se não fizer isso, vou ter que te esmagar primeiro." Lin Tae-gil estava furioso. Ele iria lutar realmente contra outro caçador de Rank S, que é líder de uma das maiores guildas da Coreia. Baek olha para Su-ho e dizia: "Ainda assim, seria melhor conversar sobre isso antes." De repente, alguém se coloca na frente de Baek e falava: "Eu também acho que uma conversa é melhor." Baek e Su-ho ficam surpresos ao verem aquele homem que acaba de apoiá-los. Baek Mi-ho e Choi Jong-in também não esperavam por isso, muito menos Lin Tae-gil, que estava extremamente descontente com isso. Aquele que se põe à frente para defender Su-ho é ninguém menos do que o presidente Wo Jin-chul. Ele pergunta: "Consegue provar a sua própria inocência, caçador Song Su-ho?"
O presidente sorri e olha para o garoto, que estava completamente surpreso. O presidente Oh Jin-chul se lembra da outra realidade em que viveu quando era um inspetor da Associação de Caçadores. Ele dizia: eu sempre tive perguntas, porque eu recuperei as memórias da minha vida passada. E estou achando que o caçador Sung Jin-woo também sabia que algum dia ele não vai estar mais neste mundo, pelo bem desse mundo que caiu em caos por causa do grande cataclisma, pela guerra que está por vir e por Suho, que vai lutar sozinho. Oh Jin-chul olha para trás e pergunta se o caçador Sung Suho poderia provar sua inocência. Ele olha seriamente para o garoto. Suho também estava sério, mas apreensivo. Ele responde: eu? Antes que o garoto pudesse falar algo, Choi Jong-in dá um passo à frente e pergunta: diretor da associação, não acho que esse seja o lugar certo para conversar sobre isso. O Sung Suho já tem o precedente de fugir, mesmo que tenha sido para salvar pessoas. Ele mesmo assim precisa assumir a responsabilidade por isso. Jin-chul pensava: o maior problema aqui é o caçador Choi Jong-in. O caçador de rank S falava. Ele enganou a associação ao forjar seu registro e até estava presente em todos os incidentes que envolviam a poeira estelar. Além disso, também assassinou Lee Min-sung. Nesse momento, o caçador de rank S, Lin Tae-gil, fica furioso. Mesmo que o caçador Choi Jong-in tenha dito tudo isso, não significa que a punição para Sung Suho já foi decidida. Precisamos prender ele primeiro. Oh Jin-chul pensa que esse é o julgamento correto. Não importa o quanto conversemos sobre isso, o certo é prender ele primeiro. O Suho deve ter tido uma razão para fazer o que fez até agora, mesmo que signifique perder a confiança que construímos até agora. Tenho que ficar do lado de Suho. O presidente então diz: o caçador Sung Suho chegou primeiro que todo mundo em todos os incidentes e resgatou os cidadãos. Prender ele seria uma punição muito severa. Choi Jong-in ajeita seu óculos e diz que conhece o diretor Jin-chul há muitos anos, mas essa é a primeira vez que vejo ele fazer um julgamento tão errado. Ele não está vendo o caçador Lin Tae-gil, alguém que pode iniciar uma guerra a qualquer momento, ou tem alguma outra razão pela qual ele está se arriscando tanto, com a chance de iniciar uma guerra contra a guilda dos ceifadores só para defender o Sung Suho. O jovem monarca diz nesse momento: não tem necessidade de ninguém lutar. Ele ativa seu poder das sombras. O diretor Oh Jin-chul e Baek Yong-ho ficam surpresos. Choi Jong-in e Lin Tae-gil também observam. Suho nesse momento dizia: eu vou provar a minha inocência, mas o método pode ser um pouco extremo. Oh Jin-chul grita assustado: espere, caçador Sung Suho. Lin Tae-gil, extremamente agressivo, ataca dizendo: você acha que vou te deixar escapar de novo? Ele dispara uma de suas flechas de mana na direção do garoto. Suho é atingido no ombro e rapidamente o caçador de rank S, Baek, grita seu nome. Ele avança para tentar defender Suho, mas o garoto continua de pé mesmo. Vemos então o rosto assustado de Lin Tae-gil e uma sombra atinge o seu abdômen. Aquela era uma chave das sombras que perfurou o seu corpo e nela estava contida todas as suas memórias da vida passada. Lin Tae-gil se lembra do outro mundo, onde ele se tornou um caçador de rank S em um tempo ainda mais jovem, onde ele lutou ao lado de Baek Yong-ho, Ma Dong-wook e outros líderes das guildas mais poderosas da Coreia. Lin Tae-gil estava surpreso com aquelas memórias. Ele cai de joelhos e Choi Jong-in, ao lado da caçadora de rank A, Baek Mi-ho, gritam seu nome preocupados. Sung Suho estava com um ferimento no ombro e Ibero aparece preocupado. Ele pergunta: jovem monarca, não me diga que você tem a intenção de restaurar a memória de todos eles. Suho estava fraco após ter sido ferido. Ele pensava: se um caçador da geração de meu pai receber as memórias do mundo anterior, então vai ouvir o que eu tenho a dizer. Para fazer isso acontecer, nesse momento Suho salta com todas as suas forças. Baek fica surpreso e Choi Jong-in estava apreensivo. Suho vai para cima dele e concentra um poderoso poder de sombras em seu punho. Ele dizia: o caçador Choi Jong-in também tem que recuperar suas memórias. Porém, de repente, o soldado supremo da Coreia ergue sua mão e cria um furacão de chamas em volta de Suho. Baek grita preocupado com Suho e o presidente Oh Jin-chul tenta se proteger daquele calor. Choi Jong-in estava com a mão estendida e diz: e pensar que você faria algo tão precipitado. Como o caçador Lin Tae-gil disse, você é realmente uma pessoa perigosa. Porém, de repente, Jong-in se assusta. Do meio das chamas, o jovem monarca aparece. Ele avança mais uma vez, seus olhos brilhavam e seu punho estava preparado. Jong-in estava prestes a ser atingido. Suho estava sério e seus olhos brilhavam. Ele dizia:
Por favor, alcance ele. Mas antes que pudesse atingir o seu alvo, Suho acaba levando um golpe de Miho. A garota avança e dá um chute no garoto. O caçador Rank S, Park Do-jin, também ajuda ela neste ataque. Miho e Park Do-jin atacaram juntos naquele momento. Suho começa a cuspir sangue, mas Jong-in ainda estava paralisado. Nesse momento vemos que uma chave das sombras acerta seu peito. As suas memórias do mundo perdido retornam. Ele se lembra de tudo, de suas batalhas nas dungeons daquele outro mundo, e de repente o soldado supremo cai de joelhos. Baek Miho gritava, caçador Choi Jong-in, e Suho caído no chão dizia, eu fiz tudo o que podia, agora tudo o que resta é esperar. Miho avança furiosa, esse maldito. Ela estava prestes a acertar um golpe em Suho, mas se aproximando as palavras de alguém a detém. Esse é Lin Tae-gil que pergunta, mas que memórias são essas? Ele estava chorando e Miho assustada pergunta o que aconteceu com o caçador Lin Tae-gil. O líder da guilda ceifadores dizia, uma habilidade. Não, parecem mais memórias que eu me esqueci estão ressurgindo. Choi Jong-in também se levanta e diz, e pensar que eu tinha esquecido isso até agora é absurdo. Park Do-jin apenas observava e todos ficam surpresos que o caçador supremo também estava chorando. Ele dizia, o que quer que você tenha feito conosco, pode nos dizer com suas próprias palavras. Caçador Song Suho. Suho então se levanta e fala, mas graças a Deus, agora vamos conseguir pelo menos conversar. Essas são suas memórias de antes do mundo reiniciar. Lin Tae-gil e Choi Jong-in ficam surpresos. Antes do mundo reiniciar? Suho então explica, esse mundo foi reiniciado uma vez. O motivo da paz ter reinado até o grande cataclisma foi por causa disso. Choi então pergunta, o reinício do mundo. Não me diga que isso é relacionado ao caçador Sun Jin-woo. Suho então fica surpreso. Eu não acredito que conseguiu deduzir a participação de meu pai imediatamente depois de recuperar as suas memórias. Como esperado, você é realmente notável. Como esperado, você é realmente notável. Caçador Choi Jong-in. Nesse momento, Park Do-jin fica surpreso. Pai, ele agora percebe que Suho é filho do grande monarca das sombras. Suho dizia, não sei de nada sobre meu pai como caçador. Só sei que ele sempre tentou lidar com tudo sozinho e mesmo agora ele está sozinho, lutando para expulsar a invasão dos poderes externos. Estou lutando contra esses invasores para ajudar o meu pai. Lin Tae-gil dizia, me parece inacreditável, mas por algum motivo eu estou convencido. Choi Jong-in pensava, se todas as memórias inundando minha cabeça são verdadeiras, então não me surpreende. Dando um passo à frente, o presidente Oh Jin-chu dizia, o caçador Song Suho está falando a verdade. Eu também sou um caçador que recuperou as memórias da vida passada. Foi por causa dessas memórias de alguém que já viveu como um caçador antes, que foi capaz de estabelecer facilmente a associação quando o grande cataclisma nos atingiu. Por enquanto, vamos ouvir o Suho. Song Suho estava surpreso, ele fica de pé. Mais tarde, ele falou bastante com os caçadores, que recuperaram as suas memórias. A invasão do deus externo Itarin, o apóstolo de Itarin, que permanece na Terra, e o estimulante do despertar, que espalharam a poeira estelar. Choi Jong-in fica surpreso. Quase todos os incidentes que aconteceram até agora estão conectados aos Itarin. Lin Tae-gil também estava assustado. Park Do-jin estava incomodado. E Song Suho dizia, sim, tudo isso foi trabalho do apóstolo de Itarin. Tae-gil chega a uma conclusão. Então a morte do Lee Min-sung também. Suho toma uma poção de cura e o Oh Jin-chu pergunta, por que só contou isso para nós agora? O garoto responde, se a minha existência fosse exposta aos apóstolos de Itarin, temia que me tornaria a fraqueza do meu pai. Por isso achei que tinha que ficar quieto até ficar mais forte. Jin-chu falava, então você é assim, como o caçador Sun Jin-woo, um caçador do tipo crescimento. O garoto responde que sim. Ao ouvirem aquilo, Tae-gil e Choi Jong-in se surpreendem. Choi Jong-in rapidamente segura sua mão e diz, caçador Song Suho, você sabia que a caçadora Cha Ha-in fez parte da minha guilda de caçadores? Suho fica surpreso. A caçadora Cha Ha-in está falando da minha mãe. Minha mãe também era uma caçadora. O garoto fica extremamente feliz ao saber disso. Lin Tae-gil abaixa seu chapéu. Logo em seguida, ele percebe que perdeu essa disputa. Enquanto todos ficam felizes, Park Do-jin, cuja verdadeira identidade é o apóstolo de Itarin, apenas observa. Ele estava sério e pensava,
Você fez um movimento perfeito, Sung Su-ho. Se eu tivesse sido mais forte, isso com certeza teria sido um passo em falso para ele revelar sua identidade tão abertamente, sem nem saber a minha. Ele acha que seu crescimento irá superar o meu. Sung Su-ho, assim que ele decide a fazer algo, avança em frente de forma ousada, sem hesitar. Esse cara, com certeza, vai ter um papel decisivo na grande guerra. Não pode ficar livre para agir do jeito que quiser. O próximo fragmento vai chegar logo. Baek então coça a cabeça e diz: aliás, o mal-entendido do Su-ho ser esclarecido agora é bom e tudo mais, mas eu não entendi nada do que aconteceu aqui. Baek não tinha recuperado suas memórias. E Su-ho fala: é claro, se você não conhece as circunstâncias, deve ser bem confuso mesmo. Então que tal darmos uma olhada nas memórias dos outros? Nesse instante, o caçador Park Do-jin fica surpreso com aquelas palavras. Su-ho sorri e diz: as memórias deles do mundo passado. Su-ho pergunta que tal darmos uma olhada nas memórias dos outros. As memórias deles do mundo passado. O garoto segura uma chave das sombras. E Baek pergunta: minhas memórias do passado? Sua filha Miho dizia: sei que o mundo ficou estranho depois do cataclisma, mas algo assim é impossível. Pai, isso não pode ser perigoso. Baek Yonho avança sem hesitar e sua filha se surpreende. Ele segura o braço de Su-ho, que está com a chave, e diz: eu confio no Su-ho. A chave atinge seu corpo e uma aura feita de sombras os rodeia. Miho gritava: pare de agir antes de pensar. Park Do-jin apenas observava. Baek começa a tremer e vemos que ele estava chorando. O caçador de Rank S dizia: isso é estranho. E pensar que eu sentiria esse calor das memórias que tinha me esquecido. Choi Jong-in e Lin Tae-gil observam. Eles sabem exatamente o que o líder da guilda Tigre Branco está sentindo. Baek Miho estava surpresa e Park Do-jin observava de longe. Ele pensava: isso é ruim. Nunca pensei que esse mundo era tão diferente antes de reiniciar. A chave não reage a mim, já que não sou deste mundo. Se isso acontecesse, tinha uma grande chance de eu ser suspeito. Baek Miho se aproxima de Su-ho e diz para ele usar a chave nela também. Park Do-jin pensava: o que eu devo fazer? Preciso começar uma guerra com os crentes que reuni até agora. Não, mesmo que eu precise reunir milhares de suportes, com a minha força atual, provavelmente apenas causaria o mesmo efeito cascata que aconteceu no último incidente da fuga da prisão, e acabaria aqui do mesmo jeito. Então a escolha que devo fazer agora é... Baek Miho diz que após usar a chave, nenhuma memória veio à sua mente. Park Do-jin nesse momento fica surpreso. Su-ho fala que aquilo é estranho. As suas memórias do mundo passado não deveriam estar surgindo agora. Por favor, espere. Beru fala que isso é inteiramente possível, que assim como essa mulher, haja aqueles que não consigam lembrar do mundo passado. Miho pergunta o que é esse inseto esquisito, que parece bem fraquinho. Beru fica furioso. Quem você está chamando de fraco? Eu vou te despedaçar. Su-ho pede para Beru terminar sua explicação. Ele diz que o mundo passado aconteceu há 20 anos, dentro dessa mesma linha temporal, na época em que a mana ainda existia. Pensando no mundo pacífico sem mana de 20 anos atrás, seria estranho haver diferenças entre aquela época e agora. Em outras palavras, parece que essa mulher não nasceu no mundo passado. Miho fica surpresa. Eu não tinha nascido. Su-ho se surpreende. Park Do-jin se aproxima e usa a chave das sombras. Porém, após isso, o caçador de Rank S sorri e diz que também não conseguiu se lembrar de nada. Su-ho chega à conclusão de que o caçador Park Do-jin também não existia no passado. O apóstolo de Itarin dá as costas e vai embora, enquanto Miho pergunta para seu pai por que ela não existia no mundo passado. Enquanto ele tenta explicar, o presidente Oh Jin-chou se aproxima de Su-ho e diz: você não acha isso uma coisa maravilhosa? Su-ho fica surpreso com o diretor Oh Jin-chou, que falava: essa é a paz que o caçador Sung Jin-ho escolheu. Incontáveis vidas que poderiam não ter nascido no mundo passado, agora estão vivendo felizes nesse aqui. Su-ho observa os caçadores de Rank S e diz: a escolha do meu pai. Pessoal, se permitirmos que o deus externo invada, esse mundo será destruído. Vocês vão me emprestar suas forças? No outro dia vemos a transmissão do jornal que dizia: o incidente da fuga da prisão na instalação correcional de Jisan, que abalou a nação inteira, finalmente se acalmou. O número de foragidos, cuja identidade continua desconhecidos, agora é menor que 1%. O motivo pelo qual a situação foi reprimida rapidamente foi graças à rápida resposta da Associação de Caçadores. E além disso, os cidadãos que estavam presentes no momento testemunharam que se aquele ser em formato de humano, de cor preta, não tivesse aparecido, o número de mortes teria sido bem maior. Além disso, obtivemos informação de que a figura de cor preta, na verdade, é
era a habilidade de um caçador. Foi confirmado que era uma habilidade de um caçador de rank E, Sung Soo-ho. Ao chegar na cena mais rápido que todo mundo para ajudar os civis, Sung Soo-ho afirmou que passou por um redespertar naquele momento de crise. Naquele instante de alto sacrifício pelas pessoas, ele ganhou o poder de proteger todo mundo através de seu redespertar. Vemos um homem que ouvia aquele noticiário. Esse é o caçador de rank S, Hwang Dong-soo. A repórter dizia: ao usar sua nova força para o bem, o caçador Sung Soo-ho salvou incontáveis vidas e se tornou um herói. Dong-soo estava furioso. Sung Soo-ho, ele matou seu irmão. Soo-ho também assistiu o jornal que dizia: hoje entregamos a história de um herói nascido em tempos de caos. Soo-ho pergunta para os membros da associação: pessoal, redespertar? Que besteira é essa? O Jin-chul responde: discutimos isso de antemão e passamos para a mídia. Redespertares são raros, mas não são desconhecidos, então o público vai aceitar. Soo-ho fala que não quer mais se esconder e Choi Jong-kim respira fundo e diz: claramente você não tem a intenção de declarar publicamente que é um caçador em crescimento, não é? Um ser que desafia as leis naturais só vai criar ainda mais caos. As pessoas vão te julgar de várias formas. A aparição de um irregular só vai criar ressentimento. Sung Soo-ho, você disse que tem 3 objetivos. Primeiro, seu crescimento. Soo-ho se lembra do que aconteceu antes. Ele disse para eles que quer ficar mais forte para lutar ao lado de seu pai. E segundo, reunir caçadores capazes de lutar contra o Deus externo. Devemos unir nossas forças nesse mundo para nos opormos a eles. E terceiro, derrotar o apóstolo de Itarin nesse mundo. Assim que eu conquistar esses objetivos, vou lá ajudar meu pai, que continua lutando sozinho. Voltando ao presente, Choi Jong-in pergunta se realmente tem a intenção de recrutar a força desse mundo para lutar contra o Itarin. Paixão sozinha não vai ser o bastante. Você tem que pensar com cuidado sobre sua imagem, como influenciar o coração das pessoas na direção que você quiser e suas decisões. Soo-ho pensava: ele está totalmente correto, não tem nem como discutir. Eu já percebi que alcançar meus objetivos iria requerer mais que só subir de nível. Não dá para fazer isso sozinho. Tenho que pegar a força de todo mundo emprestado para você me dar esse tipo de conselho. Isso significa que você vai me ajudar? Baek se levanta da mesa e responde: é claro, você é o neto do capitão Sung Yuan e o filho do caçador Sung Jin-ho, a esperança da humanidade. Mas acima de tudo, você moveu meu coração, Soo-ho. A guilda Tigre Branco vai te apoiar. Choi Jong-in dizia: até mesmo o caçador Sung Jin-ho está tendo dificuldades contra o Itarin. Não sei quanta ajuda vou fornecer, mas me recuso a ficar para trás e só assistir a terra sendo destruída. A guilda Hunters vai cooperar também. O Jin-chul pensava: os caçadores Baek, Yonho e Choi Jong-in foram persuadidos. Agora o único que falta é... Lin Tae-gil estava de braços cruzados. Ele pergunta: foi mesmo você que matou Lee Min-sung? Baek grita: caçador Lin! E Soo-ho responde: sim, eu o matei. Baek fica surpreso: Soo-ho? Lin Tae-gil pergunta o que exatamente estava acontecendo com Lee Min-sung naquele momento. Soo-ho fala que ele estava viciado na poeira estelar e estava possuído pelo apóstolo de Itarin. Tae-gil pergunta por que Soo-ho se aproximou dele, e o garoto diz que confirmou que ele estava cooperando com o Itarin, então foi coletar informações. Tae-gil pergunta por que Min-sung estava cooperando com os Itarin, e Soo-ho fala que isso ele não sabe. Em pensamento, o caçador de rank S dizia: eu já sei que você não tem culpa disso, Soo-ho, então por que sequer estou fazendo essas perguntas? Soo-ho pergunta: será que você, caçador Lin, quer saber quais foram os momentos finais de Min-sung? Até o fim, o caçador Lee Min-sung estava sorrindo. Lin Tae-gil fica surpreso. Ele estava sorrindo? E Soo-ho responde que sim. Eu ainda não sei porque ele estava com aquela expressão, quer seja de adrenalina ou vazio de finalmente se libertar de tudo. Tudo o que senti daquele sorriso foi amargor, mas o que senti claramente foi que aquele homem nunca se perdeu até o fim. Odeio admitir, mas ele deixou uma forte impressão em mim. Tae-gil respira e diz: Lee Min-sung, sempre o mesmo egoísta. A guilda dos ceifadores também vai cooperar. O Jin-chul sorri e pensa: desse modo, o Soo-ho ganhou a cooperação de todas as 3 grandes guildas. Foi a sinceridade do Soo-ho que moveu o coração de todos. Sung Soo-ho não é o Sung Jin-ho, e mesmo assim, tem algo nele que me lembra das pessoas daqueles dias ferozes de caçadores. No campo de batalha, onde o caçador Sung Jin-ho está, estou ansioso para o novo sopro que Soo-ho irá trazer. Soo-ho então diz: então, permitam-me explicar o plano a partir de agora. A primeira coisa que precisamos fazer é... O Jin-chul, ao ouvir aquelas palavras, fica surpreso. Os caçadores de rank S também. E o presidente pensava:
Caçador Sun Jin-woo, talvez a escolha do Suho realmente traga uma tempestade de sangue na Associação de Caçadores. Somos levados até a Dungeon das Sombras. Esse é o território de Sung Suho, onde os descendentes dos monarcas vivem sob seus cuidados. Suho estava acabando seu treinamento ao fazer 100 agachamentos, segurando a Mute nas costas. O crocodilo estava em sua forma pequena, mas como sabemos, ele é muito pesado. Suho grita ao conseguir finalizar aquele exercício. Ele completou a missão diária, preparativos para se tornar forte. A recompensa da missão chegou e o sistema pergunta se ele quer verificar. Suho está caído no chão e a Mute de volta à sua forma original dizia: no começo você sofria tanto, mas agora consegue fazer meu treinamento sozinho. Gray e Seal se aproximam. Suho se levanta e diz: na verdade, agora sinto meu corpo meio travado, se não faço o treino. Bom trabalho, Mute. Esse observava ele e pensava: jovem monarca, o senhor parece ter mudado muito desde a última vez que o vi. Não só o corpo e a mana, mas a sua aura também. Suho se levanta e dizia: bem, eu tenho coisas para fazer lá fora, então até mais. Esse e Gray ficam tristes. Ela pergunta se o jovem monarca já estava de partida. Suho olha para eles e responde que sim. Parece que vou ficar ainda mais ocupado de agora em diante, porque eu vou eliminar as dungeons de campo. Esse fica surpresa. As dungeons de campo? Suho se lembra da reunião que teve na associação e diz: eu conversei com o alto escalão da Associação de Caçadores ontem para prevenir as fábricas de pó estelar. Pedi a cooperação deles para eliminar as dungeons de campo da Coreia. Eles ficaram furiosos, dizendo que as outras guildas iriam se opor, mas consegui a promessa de cooperação deles sob uma condição. Para cumprir a condição, preciso me esforçar ao máximo. Esse fica feliz e diz que então ela vai ajudar. O senhor vai nos chamar também, não é? Gray também estava feliz, porém Suho responde: tá bom, se eu precisar de ajuda eu chamo vocês. Ele abre o portal e vai embora, deixando para trás os 3 descendentes dos monarcas. Vemos alguns caçadores chegando até uma dungeon de campo. Essa é a dungeon de campo de Rank D, campo da montanha Kati. Baek Miho se perguntava: no que será que nossos mestres de guilda estão pensando? Passar de repente toda a posse das dungeons de campo para um único indivíduo? Eles deveriam saber o grande impacto que isso tem na receita da guilda. Naquele momento, o caçador de rank A, Sung Ki-hun, da guilda Hunters, se aproxima e pergunta: o que esse caçador chamado Sung Suho tem de tão especial? Miho responde: não é nem como se estivessem nos mandando, porque somos de rank A ou superior para conquistar uma dungeon de campo de rank D. Nos chamaram só para fazer número. Sung Ki-hun diz que ficou um pouco interessado. Um caçador que diz que vai fazer tudo sozinho, sob jogação, mineração e coleta. Não é curioso? Miho diz que isso deve ser um blefe. Meu pai também, todo imerso nessas tais memórias do mundo anterior. Sung Ki-hun pensava: um caçador que evolui. Vou ver se o que o mestre Choi Jong-in disse é verdade. Como sabemos, galera, no mundo passado, Sung Ki-hun foi salvo por Sun Jin-woo, e ele também foi o responsável por dizer a Choi Jong-in o nível de poderes do Monarca das Sombras na história anterior. Agora ele irá presenciar os poderes de Suho. Enquanto isso, Park Do-jin apenas observava em silêncio. De repente todos sentem uma grande pressão mágica. Miho dizia: esse terremoto, não me diga que... E Ki-hun dizia: não faz nenhuma hora que ele entrou. De repente, Suho aparece e logo atrás dele tem um exército de sombras. Aqueles são os monstros que foram derrotados e se transformaram em suas sombras. Suho coça a cabeça e diz: fiz todos vocês esperarem. A caçada ao chefe foi rápida, mas demorei um pouco para minerar as pedras de mana. Ainda quero passar em mais 3 lugares hoje. Vamos para a próxima dungeon de campo? Todos ficam surpresos e pensavam: mesmo sendo uma dungeon de rank D, ele fez em 1 hora sozinho. O que diabos é esse cara? Park Do-jin estava sério e observava Suho, que estava feliz. Os caçadores de rank S, Choi Jong-in, Lin Tae-gil e Baek Yeon-ho estavam andando ao lado do presidente Woo Jin-cho. Choi Jong-in dizia: senhores caçadores, transferir todas as dungeons de campo que a guilda possuía, será que foi mesmo a coisa certa a se fazer? Uma fonte inesgotável, onde se pode obter pedras de mana e materiais de feras mágicas para sempre. Baek segura em seu ombro e diz: o mestre Choi Jong-in é mesmo a encarnação do dinheiro. Se o mundo for destruído por Itarin, nem as dungeons de campo, nem o dinheiro terão valor algum. Choi Jong-in dizia. Mudando de assunto, que curioso, a pessoa que mais insistiu na transferência das dungeons de campo foi justamente o mestre da guilda que mais possuía dungeons de campo. Acho que ele se sentiu culpado, de certa forma.
Eles estavam falando de Lin Taegyeol, que responde: afinal, a fábrica que produzia o pó estelar foi encontrada em uma dungeon de campo. Se for para destruir o estimulante que transformou o Lee Min-sung naquilo, o que não faríamos? Choi Jong-in pergunta: mas e se mesmo que a chance seja mínima, se aqueles invasores estrangeiros forem um bando parecido com os monarcas daquela época? Ele se lembra de Silad, Rakan e Keresha, os monarcas do gelo, das feras e dos insetos. Ele se pergunta: realmente há algo que possamos fazer? Baek Yonho se lembra do momento em que enfrentou Rakan. Ele soa frio e seus olhos começam a brilhar. Porém, o Odin-Chu dizia: todos vocês estão com preocupações que não lhes são típicas. Eles ficam surpresos. Presidente Odin-Chu e o líder da Associação de Caçadores falava: os senhores sabem, não é? Que isto não é algo que possamos evitar, mesmo que queiramos. Se for o Suho, ele conseguirá a abolição da posse das dungeons de campo pelas guildas. A oposição das guildas será imensa. Ele se lembra das palavras de Jong-in, que disse: caçadores como Baek Miho e Park Do-jin, que não têm memórias do mundo anterior, têm zero chance de acreditar nessa história de invasão estrangeira. Convencê-los não será uma tarefa fácil. Suho respondeu: convicção. O presidente Odin-Chu dizia: eu pensei em uma maneira de convencê-los. Nível de poder nacional: Thomas Andre dos Estados Unidos, Liu Zigeng da China, Siddharth Bhaktyan da Índia são existências fora do padrão, cujo poder individual, como caçadores, se assemelha ao poder de uma nação. Muitos caçadores são atraídos pelo poder deles. Se o Suho se tornar um caçador de ranking nacional, ou até mesmo algo além disso, acredito que isso se tornará seu poder de persuasão. Suho fica surpreso. Nível de poder nacional? Ele soa frio e responde: então no próximo mês, eu me tornarei um caçador com o poder de convencer qualquer outro caçador. Voltando ao presente, o Odin-Chu apresenta uma porta para os Rank S. Ele diz: portanto, vamos nos concentrar na luta que podemos travar agora. Eles passam por aquela porta e dentro daquela sala estavam várias pessoas, representantes de diversas guildas. Região Yongseo, Guilda Cheonggyun. Região Yongdong, Guilda Huan. Região Hoseo, guildas Daisong e Daicheong. Isso era para o crescimento de Suho. Vemos Sung Suho concentrando seu poder no punho. Ele desfere socos e destrói monstros e insetos gigantes. E com seus chutes, ele derrota goblins e outros monstros armados. Suho utiliza suas lanças das sombras para derrubar um monstro centopeia gigante. Ele sai de dentro daquela dungeon com alguns soldados das sombras. Sung Ki-hun pergunta: caçadora Baek Miho, a cena que estamos vendo agora é real? A garota diz que isso é o que ela iria perguntar. O número de dungeons de campo que ele limpou e minerou nestes últimos 2 dias são 2 de rank D, 4 de rank C e 2 de rank B. Fazer tudo isso sozinho já é incrível, mas acima de tudo, eu consigo sentir. A mana dele está aumentando. Cada vez que ele limpa uma dungeon, parece que um caçador que evolui realmente existe. Suho olha para a palma de sua mão, onde o poder das sombras estava concentrado. Ele diz que o atributo medido pelo nível de mana é o MP. Com certeza, sinto que o poder das sombras também está ficando mais fácil de usar agora, que aumentei meu nível de mana. Beiro aparece e pergunta: jovem monarca, este servo pode ajudar? Gostaria de comparar a mana do jovem monarca com a daquele caçador de cílios, que recebeu um rank S. Suho fala para Beiro que estava tudo bem. Beiro não entende muito bem, porém Suho eleva sua mana e diz: eu acho que eu já sei. Vemos Park Do-jin com sua mana acesa. Ele percebe que Suho já desconfia dele. Voltando à sua casa, Suho observa 2 sapatos na porta. O garoto entra em alerta e de repente vê alguém que pega a foto de sua família, de quando ele era criança e seus pais ainda estavam ali. O homem dizia: que pena, se sua família chegasse primeiro, eu planejava usá-los para aquecimento. Mas foi você, Sung Suho. Quem estava ali sentado em seu sofá e havia quebrado a sua casa era Hwang Dong-su. Ele joga o retrato da família de Suho no chão. Seu desejo é vingar a morte de seu irmão. Sung Suho se depara com Dong-su, que invadiu a sua casa. E após jogar o retrato de sua família no chão, ele dizia: que pena, se a sua família tivesse chegado primeiro, ia colocá-los no mesmo estado imóvel que ele. Então você finalmente chegou, Sung Suho. Dong-su pisa no retrato da família de Sung Jin-woo. Suho, ao ver aquilo, fica sério. Ele pensava: esse cara é o despertado de rank S Hwang Dong-su. Suho se lembra de uma conversa que teve com o presidente Odin-Chu. Ele entregou uma foto de Dong-su para Suho e disse: ele é o irmão mais novo biológico do líder do incidente da prisão Jisan, Hwang Dong-suk.
Há rumores circulando dizendo que ele pode ser, na verdade, a pessoa que criou esse incidente para libertar o seu irmão. Nesse caso, que tal incidente te tornou um herói, ele pode estar atrás de você. Hwang Dong-soo é um dos Rank S mais fortes da Coreia. Como você quer, não vou atribuir nenhuma guarda a você, mas tem que fugir se o encontrar. Voltando ao presente, Suho falava: Hwang Dong-soo, você está aqui para vingar o seu irmão? Mas e aí? Não fui eu quem matou o seu irmão. Seu irmão foi morto por um cara chamado Kang Tae-shik. Dong-soo pensava: o que tem com esse garoto? Ele sabe até sobre o Kang Tae-shik, e não só sobre mim. Não me importo, não vim te encontrar para vingar o meu irmão. Só estava puto mesmo, porque alguém como você sabotou o meu plano. Suho então responde: você está além da salvação, vamos para outro lugar, Hwang Dong-soo. Porém, o despertado de Rank S ativa sua energia mágica. Com os olhos vermelhos, ele pergunta: por que eu deveria te ouvir? Suho dá um soco na parede, que se trinca, e ativa o alarme daquele lugar. Ele pergunta: acontece que meu tio é do tipo que se preocupa com tudo. Não vai demorar nem 5 minutos para a companhia de segurança e os caçadores chegarem aqui. Ainda assim não vai sair. Dong-soo sorri e segue em frente. Ele chama Suho de moleque de merda. Eles chegam até um local que estava desativado. E Suho encara Dong-soo, que se prepara para o combate. Vendo como você não está murchando diante de mim, a conversa sobre você ter passado por um redespertar deve ser verdadeira. Você recebeu Rank S ou algo assim? Suho responde que não sabe até ser reavaliado, mas queria perguntar como você obteve os fragmentos estelares. Dong-soo responde: o quê? Você precisa de um estimulante? Porque eu deveria te contar. Esse negócio é complicado de arranjar hoje em dia. Suho se pergunta se ele não estaria recebendo do Itarin, e Dong-soo tira seus óculos e fala que apenas os fracos dependem de coisas como estimulantes. Você deve estar bem empolgado depois de despertar como um Rank S por pura sorte, mas deixa eu te ensinar uma lição, já que não sabe a sua posição. Nem todos os Rank S são iguais. Uma aura vermelha sai do corpo de Dong-soo. Ele estava completamente agressivo e Suho pensava: ele parece muito mais forte se comparado ao Lee Min-sung. De uma certa forma, essa é a minha primeira vez lutando contra um Rank S. Eu quero ver. Suho avança rapidamente na direção do inimigo. Dong-soo, porém, levanta a sua perna. Ele pisa com toda a força no chão, erguendo uma enorme pedra que para o avanço de Suho. O garoto é atingido e Dong-soo se prepara para atacar. Você está realmente tentando lutar comigo, sendo apenas um tipo invocador? Traga aqueles humanos de sombras ou sei lá o que. Hwang Dong-soo nesse momento consegue atingir um poderoso soco no corpo de Suho, que é jogado para longe. Suho atinge a parede e causa uma grande explosão, porém ele ainda estava de pé. Ao erguer sua cabeça, vemos que seus olhos estavam brilhando, porém ao olhar para frente, Dong-soo já estava em cima. Ele prepara um chute para atacar e, sorrindo com os olhos brilhando, ele desfere aquele golpe. Suho consegue tomar distância no último momento e o inimigo atinge o chão. O garoto então aproveita a oportunidade para atingir um chute na cabeça do Rank S. Dong-soo é atingido, mas se mantém de pé. Ele olha para Suho sorrindo e diz: isso faz cócegas. Suho avança mais uma vez, mas Dong-soo não deixa ele se movimentar e começa a atacar o garoto com vários socos. Suho então se protege e os ataques do inimigo continuam até ele atingir a parede. Dong-soo sorria e falava: realmente está tentando vencer de mim, usando só a pura força. Mesmo que você use todas as habilidades que tiver, isso seria impossível. Suho estava surpreso e pensava: certamente consigo sentir a diferença de força, mas não sinto a mesma pressão que senti naquela época. Suho se lembra das suas contrapartes que ele teve de enfrentar na missão de mudança de classe. Elas eram muito mais assustadoras. Suho continuava se protegendo, porém Dong-soo prepara um golpe. Ele avança e diz: você deve ser bem arrogante para ficar pensando em outras coisas durante uma luta, hein? De repente, uma explosão acontece no prédio. Algo sai voando e quebra a parede. Aquele era Sung Suho, que foi arremessado por Dong-soo. Porém, o vilão de Rank S fica surpreso. Ele olha para seu braço e vê uma das estacas das sombras que o perfurou. Ele pergunta: seu maldito, quando foi que você sacou a sua arma? A poeira começa a se dispersar e vemos Suho. Ele se levanta e Beiro aparece perguntando se estava tudo bem. Suho dizia: parece que ainda é um pouco difícil enfrentar um tipo aprimoramento de Rank S sem usar nenhuma das minhas habilidades. Honestamente, eu gostaria de investir todos os meus pontos disponíveis em força, mas já que tenho que usá-los em outro lugar, vou ter que ficar sério agora.
Rapidamente uma aura negra cobre o corpo de Suho. Ele salta do meio da fumaça e vai na direção de Dong-Su. O jovem monarca estava utilizando os seus itens das sombras. Ele fica frente a Dong-Su e diz: que tal começarmos a rodada 2? Hwang Dong-Su. Suho utiliza o item das sombras raro, capacete do Minotauro, item das sombras heróico, anel Kira, item das sombras raro, ombreira de basilisco, item das sombras raro, couraça de juba carmesim, item das sombras raro, bota de homem lagarto. Seus pontos aumentam na janela de status e ele dizia: vou lutar contra você com meu poder completo agora. Dong-Su estava sério e pergunta: acha mesmo que consegue me derrotar só equipando toda essa merda? De onde ele tirou esses itens? Porém, de repente, Dong-Su se assusta e diz: aquela ondulação escura está... Rapidamente algo vem à sua cabeça. Ele tem uma lembrança do mundo perdido, quando ele foi morto por Sun Jin-woo e o monarca das sombras falou: e quanto à ganância, já que você morreu devido a ela, o que achou? Gostou? Hwang Dong-Su. Desse momento, Dong-Su se desespera. Ele vê metade de seu corpo sendo a sombra batizada de Grid. Sung-Soo ativa todos os seus itens das sombras. Ele olha seriamente para Hwang Dong-Su e dizia em pensamentos: isso realmente não é o meu estilo. É problemático demais. Devia ter colocado para não aparecer os itens. Suho coloca seus itens no modo invisível, porém Dong-Su estava tremendo. Ele coloca a mão na cabeça e Suho se pergunta o que estava acontecendo. Os olhos de Dong-Su brilhavam. Ele estava assustado. Ele então se lembra de Sun Jin-woo, da vez que ele enfrentou o monarca das sombras no mundo perdido. Dong-Su foi para cima de Jin-woo com todo o seu poder, porém ele nem sequer conseguiu atingi-lo. Com apenas um soco, Jin-woo quebrou as costelas de Dong-Su e depois, segurando sua cabeça, ele bate o caçador de Rank S no chão, como se não fosse nada. Dong-Su se lembra daquele poder e do medo que sentiu naquela ocasião. Ele estava tremendo e pensava: isso são alucinações? No momento que vi a névoa negra ao redor do corpo dele, as memórias de alguém vieram à minha mente. Não, não são as memórias de alguém, são as minhas próprias memórias. Aqueles olhos, conheço o nome de um homem que olhou para mim com esses olhos de desprezo. Como foi que eu esqueci? Sun Jin-woo. Dong-Su fica furioso, seus olhos estão completamente vermelhos. E Suho pergunta para Beru: por que o Hwang Dong-Su sabe o nome do meu pai? Beru responde: Grid. Parece que ele se lembrou das memórias do mundo anterior. Suho pergunta: Grid? Como assim, Beru? A formiga das sombras responde: o Hwang Dong-Su não estava em bons termos com o meu soberano no mundo anterior. Eventualmente ele foi morto por meu soberano e começou a ser conhecido como Soldado das Sombras Grid. Ele parece ter se lembrado de suas memórias do passado. E Suho pergunta: ele conseguiu recuperar suas memórias sem uma chave das sombras? Beru explica: considerando que o Odin-Chu lembrou do mundo anterior sozinho também, acredito que seja possível. Dong-Su libera sua aura mágica e diz o nome de Jin-woo e também o de Suho. Ele pensava, parando para pensar, a foto de família na casa desse garoto. Sung-Suho deve ser o filho de Sun Jin-woo. Por que Sun Jin-woo? Porque aquele monstro não está trabalhando como caçador neste mundo. Se por algum acaso o Sun Jin-woo não puder agir por alguma razão, Dong-Su rapidamente avança e desfere um soco em Suho. Porém, o jovem monarca consegue se defender. Dong-Su desfere vários socos poderosos e dizia em pensamentos: o humano sombrio é uma habilidade de necromante que o Sun Jin-woo usou em mim. Mesmo que esse garoto tenha uma habilidade similar, ele ainda é só um novato. Essa é a oportunidade perfeita para mim. Eu lembro, mesmo que seja por pouco, as memórias de servir o Sun Jin-woo como seu escravo. A sensação de ser forçado a me tornar seu subordinado depois de rastejar atrás dele. Como preço por aqueles momentos humilhantes, você irá perder um filho, Sun Jin-woo. Suho segura duas adagas das sombras e pergunta: o que te deixou com tanto medo, Hwang Dong-Su? Suho desfere alguns cortes no braço do inimigo. Ele então invoca várias lanças das sombras. E atacando o jovem monarca perfura o corpo de Dong-Su em diversos lugares. Ele parte para o ataque, enquanto o inimigo pensava: esse garoto de repente ficou mais forte. Suho concentra suas sombras na mão e várias armas começam a aparecer. Ele dizia: os incontáveis itens de sombras criados ao atacar dungeons do tipo campo, seus efeitos de aumento de atributos e até mesmo os mecanismos de invocação que permitem que eu invoque-os através das sombras, sem abrir a janela de itens. Se eu conseguir usar bem isso tudo, Suho invoca uma espada das sombras. Ele corta o corpo de Dong-Su, atacando de diversos lugares com várias armas diferentes a cada golpe.
Dong-Soo fica extremamente ferido. Ele está surpreso com a velocidade e poder de ataque de Su-ho. O garoto estava lutando usando uma foice de sombras. Dong-Soo, surpreso, dizia: ele está usando armas como bem quer. O Sun Jin-woo tinha esse tipo de habilidade. Beru dizia: consigo sentir que o jovem monarca está crescendo, mesmo no meio desta batalha. Não só seu nível, como também suas habilidades e táticas, que não podem ser medidas. Meu soberano, eu, Beru, posso ousar dizer que não vai demorar muito até testemunhar o senhor, junto com o jovem monarca. Su-ho invoca suas armas e ataca Dong-Soo. O homem é atingido com tudo e seu corpo fica extremamente cortado. Dong-Soo, sangrando, abre seus olhos. Ele olha para trás e vê uma sombra que é refletida em seus olhos. À sua frente vemos Sung Su-ho, que olhava para trás com os olhos brilhantes. Porém, em meio a todo aquele poder, vemos a sombra de seu pai, Sun Jin-woo. Dong-Soo então pisa no chão com toda a força. Ele grita: mas que merda! E desfere um poderoso golpe no chão daquele prédio. O prédio é completamente destruído e Dong-Soo cai junto dos escombros. Ele pensava, e pensar que esse garoto era assim tão forte foi além das minhas expectativas. Vou precisar voltar por enquanto e me reajustar. Isso não é fugir, vou apenas me preparar para matá-lo com certeza. Dong-Soo começa a correr para longe dali. Ele dizia: vou emboscá-lo quando baixar sua guarda durante o dia a dia. Ou então sequestrar pessoas próximas a ele a ameaçá-lo. Não importa quão forte você seja, vai ser inútil. Porém, de repente, Dong-Soo se assusta. Ele pressente algo. Vemos Su-ho pulando ao fundo, pronto para atacar o inimigo. Uma grande explosão acontece e quando a poeira baixa, vemos o sangue escorrendo no chão. Su-ho conseguiu atingir Dong-Soo, que tremendo dizia: merda, você vai me transformar em escravo também? Tente então, vou resistir de todos os jeitos para poder te matar, você e o Sun Jin-woo também. Su-ho diz que esse é um sonho ganancioso. Não tem nem como você chegar perto do meu pai, se nem conseguiu me derrotar. Pode tentar, mas não sei nem se você pode ter esses tipos de pensamentos. Dong-Soo grita o nome de Sung Su-ho, e nesse momento, o jovem monarca aplica um golpe fatal. Após cortar a garganta de Hwang Dong-Soo, Sung Su-ho sobe de nível várias vezes. O sistema avisa que o nível de sua habilidade, o aumento de força, subiu. Su-ho estava de pé, em frente ao corpo caído de Dong-Soo. Ele dizia: Hwang Dong-Soo, lembra-se de sua vida passada por conta própria, sem a chave das sombras. Isso significa que ele guardava um ódio intenso pelo meu pai, não é? Beru, o que você pensa sobre se tornar um soldado das sombras? Beru responde seriamente: acredito que ser capaz de servir ao monarca é uma honra comovente. Su-ho pensava: tornar-se um soldado das sombras é um tipo de punição, ter que lutar como um soldado leal, mesmo após a morte. Os soldados das sombras possuem um ego e podem julgar e agir por conta própria, mas no equipamento das sombras, apenas o poder imbuído permanece. É como se a alma desaparecesse, restando apenas o karma contido no corpo. Nesse momento, Su-ho se aproxima e diz: erga-se. Ele utiliza o seu poder das sombras, mas a extração de sombras é negada e acontece uma falha. Assim restam apenas mais 2 chances. Su-ho fica tenso. Ele dizia: como esperado, você está resistindo, Hwang Dong-Soo. Erga-se. Sung Su-ho tenta novamente extrair a sombra de Dong-Soo, porém mais uma vez a extração de sombras falha, e agora resta apenas mais uma chance. Beru então começa a gritar: Grid, seu desgraçado! Como um mero soldado ousa desobedecer ao jovem monarca. Su-ho então fica sério. Ele se aproxima do corpo de Dong-Soo e ao tocá-lo dizia: essa deve ser a sua última teimosia. Resista o quanto quiser, não importa o tamanho de sua fúria e do seu ódio. Não tenho a intenção de entender um vilão como você. O que eu preciso agora é apenas de poder. Eu vou forçá-lo a usar seu poder pelo bem do mundo. Hwang Dong-Soo. Os olhos de Su-ho começam a brilhar e uma poderosa magia das sombras o envolve. Ele então ordena: erga-se. Enquanto isso, vemos um carro chegando até o campo de batalha. Aquele lugar estava com a cerca destruída. Esses eram o presidente Woo Jin-chul e o caçador de rank S, Choi Jong-in, que dizia: o prédio abandonado onde ocorreu a explosão é este. Eles correm rapidamente e Jin-chul falava: é realmente perto da casa de Su-ho. O Su-ho pode estar em combate com o invasor, então vamos nos apressar. O contato com o Su-ho foi perdido desde que o alarme da sua casa soou. Além disso, há até rachaduras na parede da casa.
Com certeza houve um invasor. Eles então chegam até o garoto que pergunta: ué, o que os dois estão fazendo por aqui? Os dois ficam surpresos ao verem que Suho está sem nenhum ferimento. O garoto dizia: ah, então parece que a associação de caçadores também foi contatada. O presidente Wo Jin-chul pergunta se ele estava bem, o que aconteceu e o invasor. E Suho dizia que o Hwang Dong-soo esteve ali. Jin-chul diz que é como o esperado, então era o vilão de Rank S, Hwang Dong-soo. Suho diz que foi por pouco, mas tudo terminou bem. Choi Jong-in e Jin-chul ficam surpresos. Não me diga que você e o Hwang Dong-soo. Suho sorri e responde que sim, a vitória é minha. Ele então ativa seu novo item das sombras, a manopla de caveira chamada Grid. Esse é um item de grau heróico que aumenta seus atributos em 10% e o seu poder de ataque aumenta em 280, força mais 14, agilidade mais 10, percepção mais 10, vitalidade mais 11, inteligência mais 7. Sua habilidade ativa é o pulverizar e custa 400 de mana. Ele desfere um golpe que causa grande dano a estruturas sólidas, aumento de 200% no dano causado a objetos sólidos. No outro dia vemos vários repórteres e pessoas na porta da Associação de Caçadores. Vemos o centro de medição de mana da Associação de Caçadores. O homem sai de lá decepcionado. Ele dizia: fiquei feliz por ter despertado, mas sou apenas um caçador de rank D. Um homem segura em seu ombro e diz: tenha ânimo, como rank D, você pode trabalhar como minerador, nem precisa procurar trabalho relacionado a portais, não é? Um homem que estava sentado pensa que até agora foram 4 ranks D e 2 ranks Z. Consegui e estou com um bom pressentimento. Se todos até agora foram ruins, probabilisticamente está na hora de sair um prêmio. Esse é Kim Pan-seok. Ele tem 37 anos e é um despertado desempregado. Ele não esperava ser um rank S, mas se conseguir um rank A, não, até mesmo um rank B, uma virada na sua vida não seria um sonho. Uma das agentes da associação pede para o próximo se preparar para a medição. Quem fica feliz? O próximo seria ele. Se esse cara tirar um resultado ruim, porém aquele que se levanta para o teste é ninguém menos do que Sung Suho. A mulher pede para ele entrar. Suho estava feliz. Ele sorri e diz: lá vamos nós outra vez. Quem apostava que Suho seria um rank E, assim ele teria mais chances. Porém o resultado não foi o esperado. Kim era na verdade um caçador de rank E e Suho foi conhecido como o novo caçador de rank S da Coreia. Ele sai pela porta da frente e os repórteres começam a tirar fotos. Um novo caçador de rank S nasceu na Coreia. Eles ficam surpresos que Suho passou por um despertar duplo. É o herói que se destacou no incidente do presídio de Jisan. Esse certamente é um furo de reportagem. Eles perguntam: senhor Sung Suho, qual é a sua sensação ao se tornar um caçador de rank S? Suho começa a rir. Ele estava envergonhado. E da janela o presidente Wo Jin-chul observava e dizia: como prometido, o Suho se tornou um rank S. Naquela sala também estavam Baek Yeon-ho, Lin Tae-gil e Choi Jong-in, que diziam: bem, era algo já previsto. Considerando a velocidade de seu crescimento, ele pode alcançar o nível de poder nacional em um piscar de olhos. Com isso, a pedra fundamental foi lançada. Agora é hora de passar para a próxima etapa. Derrotar todas as dungeons de campo restantes na Coreia e as guildas que restaram no país. Além disso, precisaremos reunir a força dos caçadores do mundo. Pensar que tudo isso precisa ser feito para se tornar uma força para o caçador Sun Jin-woo. Não consigo nem estimar quanto tempo levará. Baek dizia: o problema é que, enquanto Suho e nós resolvemos essas tarefas, os apóstolos de Itarin também não ficarão parados. O presidente dizia: o pó estelar, que foi proibido pela Associação de Caçadores, evoluiu para o fragmento estelar e ainda está se espalhando. Eles estão escapando da rede de investigação, como se conhecessem todos os movimentos da Associação de Caçadores. Se ele estiver escondido perto de nós, ocultando sua identidade, acho que precisaremos selecionar pessoas de confiança daqui para frente. O inimigo que temos que enfrentar parece ser mais astuto do que imaginávamos. Nesse momento, vemos o rosto de Park Do-jin, o apóstolo de Itarin, que observa Sung Suho à distância. Seus olhos brilhavam. Ele estava entre os repórteres, mas rapidamente desaparece em um piscar de olhos. Um portal se abre no meio da floresta. Dentro daquele portal, vemos Park Do-jin. Ele estava controlando vários caçadores que consumiram um fragmento estelar. Eles acabam de derrotar um monstro que estava naquele portal. Com suas lanças de energia dourada, eles apunhalam o corpo do monstro. Porém, de repente, o apóstolo ordena:
Parem, reúnam-se. Todos aqueles servos de Taren se ajoelham perante Park Dojin, o caçador de Rank S, e pensava. O fenômeno de um caçador de Rank A resistindo ao fragmento estelar, como no caso de Lee Min-sung, desapareceu. O problema é que um fragmento estelar forte o suficiente para transformar o Rank S em seguidor ainda não foi aprimorado. Desde que Sung Su-ho se tornou um caçador de Rank S, ele tem expandido agressivamente seu raio de ação. A partir daquele dia, ele começou a recrutar outras guildas de caçadores. Aquele desgraçado está me propondo um jogo de conquista de território. Um jogo onde vence quem conseguir mais despertos fortes. Agora que os Rank S da Coreia estão recrutados por Sung Su-ho, não faz muito sentido recrutar seguidores apenas na Coreia. Se eu o confrontar diretamente, em vez de jogar no tabuleiro dele, terei alguma chance de vencer. Neste momento em que a velocidade de crescimento de Sung Su-ho é incalculável, mesmo que eu use todos os meus seguidores, posso não conseguir vencer. Mas se o quarto fragmento chegar, Park Dojin olha para o céu e diz: o quarto fragmento, meu objetivo de possuir o poder das trevas, de repente está se voltando para Sung Su-ho. Eu quero vencer este jogo. O poder do quarto fragmento que chegará em breve. Não, mesmo que eu tenha que tomar para mim o poder do quinto fragmento. Os olhos do apóstolo de Taren começam a brilhar. Essa é a sua ambição. Porém, de repente, alguém chega ali e diz: não me diga que é o caçador Park Dojin. Ele olha para trás e observa uma mulher se aproximando. Ela dizia: é mesmo o caçador Park Dojin. Nunca pensei que o encontraria em uma dungeon. Que alívio, eu me separei do meu grupo, mas que bom, posso te acompanhar por um tempo. Park Dojin nesse momento se vira e rapidamente dispara uma flecha de mana dourada na cabeça daquela mulher. Ele mata a caçadora sem nenhum pesar e dizia: esta é uma dungeon de posse da guilda ceifadores. Não é um lugar onde qualquer caçador pode entrar quando bem entende. Quem é você? Naquele momento a flecha dourada se desfaz e o olho da mulher que foi perfurado começa a ser tomado por insetos. Ela dizia: você tem bons instintos, mas atacar assim de repente não é um pouco demais? O lugar onde você vivia não tinha algo como cumprimentos. Caçador Park Dojin, ou devo dizer, apóstolo de Taren. Aquele corpo começa a se desfazer e se torna centenas de insetos. Park Dojin fica surpreso e pergunta quem diabos era aquela coisa. A mulher então começa a se reconstituir e responde: eu sou Arsha. Digamos que sou uma habitante deste mundo que veio fazer uma proposta ao apóstolo de Taren. Que capítulo insano, meus amigos! A descendente da monarca dos insetos finalmente apareceu.